vocês? É a segunda vez que eu gravo esse vídeo e eu creio que agora vai ficar um pouco melhor. Primeira vez eu gravei, tava com a minha filha e faltou falar algumas coisas, então eu resolvi tirar aquele primeiro vídeo e fazer outro. Foi o vídeo que eu contei sobre como que eu descobri que eu tinha depressão. E eu vou contar pra vocês. Bom, antes de mais nada, eu queria pedir que vocês pudessem curtir esse vídeo, né? Deixar o seu like já. E já se deixar inscrito no canal, né? Ativar o sininho, porque assim vai ficar bem mais fácil pra mim estar fazendo outros vídeos. E assim eu vou entender que você quer que eu faça outros vídeos e tudo mais, tá bom? Pode deixar nos comentários também o que você tá achando desses vídeos diferentes que eu estou colocando aqui no canal. Eu sei que eles não têm a ver com a arte reborn, mas, de repente, né? De repente a gente pode estar fazendo um canal à parte para colocar só esses vídeos. Tudo isso eu queria saber, queria que você me desse sua opinião, né? Deixar o teu feedback, se você acha que eu faço um canal só para isso, ou se deixar aqui junto também com, né? Hora vídeos de dicas reborn, hora uns outros vídeos assim de cunho mais pessoal, talvez mais espiritual, enfim. De uma maneira ou de outra eu quero poder estar enriquecendo a sua vida, eu só queria saber a sua opinião sobre isso, tá bom? Mas vamos lá, como é que começou a minha saga? Bom, desde que eu me conheço por gente, desde pequena, muito pequena, eu sempre fui uma criança diferente, né? Então o que eu tô falando? Você tá falando que você sempre teve depressão, Ellen? É justamente isso. Eu creio que sim, tá? Porque eu sempre senti que tinha algo de errado comigo. Desde criança mesmo, pequenininha. Minha mãe veio confirmar isso comigo um tempo atrás, ela conversou comigo, ela falou que realmente eu era uma criança mais quietinha, né, eu era uma criança sadia, graças a Deus e tudo mais, mas eu não era uma criança de muitos amigos, era uma criança que brincava muito sozinha, então tinha algumas peculiaridades ali um pouco diferente das outras crianças que vale a pena até as mães hoje em dia ficarem mais atentas, né? Porque de repente pode ser que seja isso e daí dá para tratar mais cedo, né? Evita muito sofrimento. Mas enfim, eu virei adolescente, passei a minha vida toda ali, né? Já falei, contei para vocês o meu testemunho de conversão. E tem a ver uma coisa com a outra também, claro, né? Então, quando eu já estava mais velha, né, eu comecei a buscar, né, eu sempre tive um vazio dentro de mim, não creio que era só por causa da depressão, né, porque a gente já está falando de um assunto mais espiritual mesmo, mas a depressão, ela atrapalhava muito, e hoje em dia eu chamo de depressão, mas na época eu não sabia o que que era, eu sabia que era algo muito ruim, muito complicado. E como que caracterizava esse algo ruim? Ele era da seguinte forma: nada que eu fizesse, digamos assim, resolvia. Muitas vezes as pessoas me davam algum presente ou me levavam num lugar para passear, muito legal, e era como se eu fosse uma pessoa que não ficasse satisfeita com nada. Desde pequena isso, né? Então, aquela criança, aquele ser humano apático, aquela pessoa que parece que tá tudo bom, mas não porque a pessoa é feliz, né? Parece que nada preenche. E foi passando assim, né? Os anos da minha vida e tudo mais, adolescência, né? Nunca fui de muitos amigos, sempre na minha. Um pouco por causa da minha personalidade também, né? Uma pessoa mais reclusa. E aí, quando eu fiquei adulta, né, eu procurei muitas respostas no espiritismo, em algumas doutrinas, aí, alguns ventos de doutrina que não me ajudaram em nada, né, todos eles. Eu ainda vou fazer um vídeo falando só sobre espiritismo para vocês, é uma coisa muito séria, tá? Mas enfim, nada me ajudou, né, nenhum dessas entidades, nenhum desses mestres me ajudaram, e o tempo foi passando e aquilo sempre estava lá, me incomodando. Ora eu pensava assim, não, deve ser normal, né? Eu acho que eu mesma tentava me acalmar com isso, e por vezes eu via que não, né? Em relacionamentos eu percebia que as pessoas tentavam me agradar, mas nada me agradava.
Eu era aquela pessoa que estava sempre, sabe, eu lembro de um dia na escola, eu acho que na quinta ou sexta série, que foi feito por um professor de filosofia. Foi feito um teste. Esse teste era sobre a nossa personalidade. E eu lembro que o professor, né, que claro, não fez certo, ele lá na frente começou a falar quem deu o resultado tal. Aí as pessoas levantavam a mão. Ah, isso quer dizer que você é uma pessoa, que você é um líder, e e foi falando, né? E aí, de repente, quem deu o resultado de amorfa, pessoa amorfa, o amorfo? E eu levantei a mão e eu acho que eu era a única pessoa, que eu me lembro, eu era a única pessoa que tinha dado esse resultado. E aí eu perguntei, ele falou assim, Ellen, você quer saber qual é o resultado disso? Você sabe o que significa uma pessoa amorfa? Aí eu falei, não, né? Eu achando que eu ia uma coisa muito legal. E ele falou, é uma pessoa que não fede e nem cheira. Essa foi a resposta dele para mim. Claro que eu fui muito vaiada, né? Caracteriza isso como bullying, né? Hoje em dia, naquela época, ninguém nem sabia o que era isso. Mas enfim, aquilo me marcou bastante e aquilo começou a virar um complexo na minha vida, tá? E aí, o que aconteceu, né? Quando eu já tava mais adulta, na verdade, quando eu tava com 32 anos, tá? Passei 32 anos da minha vida sofrendo por algo que eu não sabia o que era. Eu fiz regressão, gente, eu fiz tanta coisa, mas enfim. Eu já tava com meus 32 anos, né? E eu acho que era 32, eu creio. Agora não sei exatamente, eu não sou muito boa com data, gente. Mas enfim, eu tava lá na minha casa, eu estava com o meu salão de beleza, que eu lutei tanto pra ter. E de repente eu estava infeliz. Eu tava assim com um mau humor muito forte, né? Uma tristeza muito forte. E eu já tava tendo assim, eu tive uma depressão maior. Eu só descobri porque ela realmente ficou assim descabida, né? Porque antes era sempre uma coisa linear, né? Difícil de se detectar. Porque eu não ficava de cama, nem não tinha essas outras características. Mas aí nesse momento, eu não sei se por circunstâncias da vida, mas eu creio que Deus na minha vida me tratando, né? Porque depois da minha conversão, eu comecei a passar por uma prensa mesmo, né? O Senhor começou a limpar ali coisas da minha vida, né? E eu creio com certeza que essa foi uma das coisas, né? E aí eu sei que o que aconteceu foi que eu já estava muito cansada, eu lembro que eu ficava ofegante, eu tinha crises de ansiedade, me faltava o ar, e eu não estava entendendo nada daquilo, né? E também não queria admitir que eu estava em depressão, né? Eu achava que era algo físico, cansaço, estafa, né? Mental, por conta de várias coisas, de problemas pessoais. E aí eu sei que um belo dia eu tava num horário de almoço, no meu intervalo, e eu ouvi nitidamente dentro da minha cabeça, não sei te explicar porque não é uma voz audível aos ouvidos, mas aqui dentro, né, eu ouvi o Senhor falar comigo. Hoje eu sei que é o Senhor, né? Falou comigo, pesquise sobre mau humor crônico. Na hora, eu até debochei e falei, sim, Senhor, mas na hora eu não tinha aquela convicção, sabe? Mas depois eu percebi que era, depois de ter intimidade com o Senhor e de orar mais, a gente vai criando essa intimidade, a gente percebe quando é o Senhor falando. E aí eu fui, pesquisei e eu descobri sobre distimia, tá? Posso fazer um vídeo só sobre o que é distimia, porque as pessoas não sabem, mas existe uma estatística enorme, tá? Sobre distimia, que é uma depressão crônica, que para ser caracterizada por distimia, a pessoa tem que estar com ela mais de 2 anos, ou 2 anos, né? 2 anos ou mais. E a população, existe uma parte da população enorme que tem distimia e não é dado o devido atenção, porque para os psiquiatras, eu conversei com psicólogos e psiquiatras que não sabiam o que era isso. Eu, como tive esse problema há muitos anos, fui fazer a tarefa de casa e fui pesquisar. E li muito artigo científico, né? Mergulhei nisso. Então, acabou que eu acabei tendo mais informações do que muitos
psicólogos por aí, né, que eu fui conversar e vi que eles não conheciam nem a palavra. Para eles tudo era depressão, tudo é depressão, mas a depressão, ela tem diferenciações que tem que ser tratadas, né, de modo diferente. E, enfim, eu fui pesquisar, descobri isso, e aí eu fiquei muito feliz e muito triste. Eu fiquei muito feliz por saber, porque na hora eu tive certeza que era isso, tá? Eu já havia passado por psiquiatras, por psicólogos, eu já havia sido receitada com remédios, eu tentei tomar remédio, mas não deu certo, eu fiquei pior, e aí eu parei, né? Como era algo tão, assim, leve, era difícil de eu aceitar que era depressão, né? Então eu fiquei feliz, agora eu sei o que eu tenho, mas eu fiquei triste porque eu descobri, né, que não tem cura, né, e que, a não ser um milagre, né, do Senhor, que eu acredito, mas enfim, fisicamente, naturalmente não tem cura e tem que tomar remédio, e eu não aceitava tomar essa coisa de tomar remédio, né. Se alguém dissesse pra mim naquela época, ah, você tem depressão e a tua depressão é crônica, você tem que tomar remédio, eu ia responder, peraí, mas eu não tenho que tomar remédio, eu não quero ir no psiquiatra, eu não sou louca. Era isso que vinha na minha mente. Isso tá errado, né, gente? Porque, na verdade, a gente tem que se tratar e tem que admitir as coisas, isso é orgulho, né? Mas, enfim, passado esse primeiro susto, eu comecei a pesquisar, então, sobre medicações. E quanto mais eu lia as bulas e eu pesquisava sobre medicações, menos eu queria tomar. Então eu fui pro lado natural, fiz muitas pesquisas e até que eu cheguei numa fórmula, né? Eu tomo hoje em dia vitaminas. Quero falar sobre essas vitaminas depois, né? Não quero estender muito o vídeo aqui para não ficar cansativo, mas eu vou falar sobre essas vitaminas com vocês, sobre esse combo que eu tomo, que me ajuda demais. E hoje em dia, para vocês terem uma ideia, eu cheguei a tomar sertralina, que é o mais leve que tem, tá? Eu não tô aqui indicando remédio pra ninguém, tá, gente? Tem que passar com o psiquiatra pra saber o que que é. Eu só tô citando o nome. Mas, enfim, eu cheguei a tomar, mas hoje em dia eu aprendi a controlar. Eu consigo controlar. Eu controlo tudo isso só com vitaminas, né? Com muita oração, porque a gente precisa de oração, a gente precisa ter essa ligação com o nosso Pai, né? Ele é que nos dá tudo, inclusive foi ele que me mostrou, né? E ele me deu o caminho todo, entendeu? Ah, mas ele podia ter te curado, né, Ellen? Claro que ele podia ter me curado. Ele pode, a qualquer momento, ele é soberano. Mas ele escolheu me mostrar dessa maneira, através das vitaminas, né? Talvez para eu hoje estar aqui falando com você. Eu não sei quais são os desígnios dele. Eu sei que os pensamentos dele são muito melhores e maiores que os meus. Eu só oro para que eu esteja alinhada com esses pensamentos. Essa é a minha preocupação. Então, o que eu queria falar para vocês aqui? Por que eu tô falando tudo isso? Primeiro, porque eu sei que a estatística de distimia é muito grande. E eu gostaria muito que você fosse ao médico, se você, por um acaso, tem depressão, é diagnosticada com depressão. A sua depressão pode ser diferente da minha, você pode até já estar tomando remédios. Mas o que as pessoas não sabem é o seguinte, que a depressão pode ser orgânica e ela pode ser tratada com vitaminas. Por que com vitaminas, Ellen? Porque o nosso corpo é uma máquina, né? Só que é uma máquina orgânica e ele precisa de combustível, o nosso combustível é o alimento. O nosso alimento, né, o Dr. Lei Ribeiro fala isso, o nosso alimento, né, ele não é mais rico como antigamente era, porque o nosso solo, ele empobreceu. Então não tem como você comer tudo que você precisa para você ficar bem. No caso da depressão, a gente precisa de vitaminas específicas, como a B12, por exemplo, numa quantidade que não tem como você suprir com carne, por exemplo, com fruta, não tem como. Então você tem que suplementar. Eu preciso suplementar. Se eu não suplemento a minha B12 direito, a minha B6, enfim, as outras vitaminas, eu caio, né? Então eu acho que a depressão é como se fosse aquele ponto que me fala assim, ó, você depende, né, de tal coisa. Você precisa cuidar. E é o que eu tenho feito. E o que é mais importante? É você sair tomando vitamina? Ah, Ellen, me dá a lista de vitaminas que eu vou começar a tomar. Não, não é assim, porque cada ser humano é um. Então, o que eu quero falar para você hoje é o seguinte:
procure um nutrólogo, tá? Ah, pode ser que não seja tão barato, mas assim, a gente acaba gastando com muita coisa, né, gente? Eu acho que tudo que a gente coloca como prioridade, a gente consegue. Então, assim, se você deixar de, sei lá, comprar pizza durante um mês, se você... Enfim, você sabe aonde você pode dar uma apertadinha para você poder fazer isso, entendeu? Para você ir no nutrólogo, ele vai pedir um monte de exames. Esses exames, se você não tiver, né? Eu sei que pelo SUS não tem nutrólogo, mas se você puder pagar esses exames, ele vai pedir muito exame de sangue, né? Porque ele quer detectar quais são as faltas, né? Mulher, principalmente depois dos 35 ou 40, começa a ter falta de hormônio, ter falta de um monte de coisa, né? De vitaminas. E aí você vai ter como repor, tá? E assim, a gente, vitamina, hormônio para mulher é vida. A gente precisa, tá? A gente precisa estar com tudo em dia. Você vai ser muito mais feliz, você vai ter muita disposição para cuidar dos teus filhos, você vai se sentir mais alegre. Então, não saiam tomando tudo que vocês olham e que vocês veem. Eu já fiz isso, entendeu? Sair tomando tudo que, é bom, maca peruana é boa, vitamina B12 é boa, isso, não sei o que. Aí você vai comprar um arsenal e depois você não sabe mais o que tá dando certo, o que não tá. Então, melhor coisa que vocês fazem antes de tudo, procura um nutrólogo, tá? Por exemplo, o Dr. Laí Ribeiro é um nutrólogo. Ele é uma pessoa muito inteligente, eu sigo muito a tudo que ele fala e muitos médicos seguem o que ele fala, né? Porque muita coisa os médicos não aprendem na faculdade, tá? Eles acabam tendo que aprender depois. E um nutricionista, que você pode pensar, mas eu vou procurar um nutricionista então, Aline, para que um nutrólogo? O nutricionista também não vai por essa linha, ele vai pela linha dos alimentos. Mas como eu te falei, essa ideia de que os alimentos conseguem repor tudo, hoje em dia é uma ideia um pouco falida, porque o nosso solo não repõe, não adianta. As nossas frutas, principalmente aqui na cidade, gente, as nossas frutas não são as mesmas, né? Então, assim, faz isso, tá? Segue esse conselho, você vai me agradecer. Vai lá, paga um nutrólogo, faz os seus exames, entendeu? Começa a tomar essas vitaminas e depois me conta o que aconteceu com você, como que você tá se sentindo, tá bom? E não esquece de deixar aqui nos comentários tudo que tá acontecendo, como que você, né, se sentiu caso você tenha encontrado. E também deixa aqui opções, o que vocês querem que eu traga para vocês de vídeo, né? Qual a curiosidade que vocês têm, tá bom? É isso aí então, fiquem com Deus e tchau, tchau!